O tema dos defensivos agrícolas ou dos pesticidas ou ainda dos agrotóxicos já é controverso no próprio nome. Uma das dimensões mais polêmicas sobre os pesticidas envolve o processo pelo qual suas substâncias são aprovadas ou proibidas nos diferentes países. O grande público não conhece esses procedimentos. Muitos abusos e falsas controvérsias são criadas na mídia e na opinião pública sobre o registro desses produtos. A desinformação é muito grande nesse tema. Por exemplo, um produto ou substância não aprovada na Europa não significa que ele esteja proibido ou banido por lá. Há casos em que o produto simplesmente ainda não foi avaliado. Há outros em que, para produtos já aprovados, não foi requerida a renovação do registro por diversas razões. Há outros em que a empresa não completou os requerimentos burocráticos ou ainda não pagou as taxas exigidas nesse processo para concluir a aprovação. Essas situações são muito diferentes das relativas a produtos realmente banidos ou proibidos. Um estudo científico recente buscou esclarecer o tema, comparando os ingredientes ativos registrados para uso como pesticida no Brasil com sua situação de registro na União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá. Para tratar desse tema e apresentar o essencial dos resultados desse estudo, o pesquisador da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com Letícia Rodrigues da Silva, principal autora desse estudo. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Saúde Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora em Políticas Públicas, ela foi gerente de normatização da Anvisa por 14 anos, na área de produtos fitossanitários. Atua há mais de 25 anos na área regulatória ambiental e de saúde pública. Presta consultoria para vários órgãos governamentais, empresas e associações de produtores. Olá! Se existe um tema polêmico na agricultura, é o dos pesticidas, também chamados de agrotóxicos ou de defensivos agrícolas, né? Como já foi dito, já no nome já existem várias versões. E é um tema sobre o qual existe muita desinformação. Frequentemente nós somos confrontados a isso, comparando o Brasil com outros países, comparando legislações, e nem sempre isso é feito de forma rigorosa. E hoje nós temos então a alegria de receber conosco aqui a Letícia Rodrigues da Silva, que é especialista em regulação e sustentabilidade. Nós vamos ter uma boa conversa sobre esse tema, ela que acaba de coordenar e publicar um estudo sobre essa matéria. Bem-vindo ao Brasil Verde, Letícia. Muito obrigada, Evaristo. É uma honra estar aqui com você, com todos os seus espectadores. Bem, a gente trabalhou e vem trabalhando esse tema já há bastante tempo, há mais de 25 anos que eu trabalho com esse assunto em vários setores. Passei pela Anvisa durante muitos anos nesta área e agora resolvemos escrever esse artigo, inclusive para auxiliar nossos diplomatas, nossos adidos agrícolas, que sempre são demandados com esse tema. Então, Letícia, antes da gente entrar assim já no tema, as pessoas gostam de conhecer um pouco o nosso entrevistado. Você se importa de contar para nós um pouquinho a sua história, onde é que você nasceu, como é que foi a sua formação, por onde você passou, como é que se construiu essa carreira, essa experiência? Você não vem do sertão da Bahia, não, né? Não, eu venho do interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Maria, mas fui ainda criança para uma cidadezinha chamada Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Eu me formei. Meus pais são agricultores, até hoje moram na roça ainda. A região produtora de fumo do Rio Grande do Sul. Eu me formei em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul. Depois da universidade, eu comecei a trabalhar já com a questão de pesticidas e, na sequência, eu fiz uma especialização em saúde pública na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E
em 1999, quando a Anvisa foi criada, eu comecei a ser chamada para prestar consultoria nesta área para a Anvisa. E aí fui indo aos poucos, num período eu fiquei indo e voltando do Rio Grande do Sul para Brasília, até que no ano de 2002 eu assumi uma função de gerência na Anvisa, na área de regulação e normatização de pesticidas, na Letícia, Gerência Geral de Toxicologia. Letícia, só para lembrar, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só explica para as pessoas um pouquinho o que é a Anvisa, assim, o que ela faz. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela foi criada em 1999, logo na sequência de todos aqueles escândalos de medicamentos falsificados, dos bons para otário, de uma CPI que foi conduzida em função das falsificações de medicamentos. E a resposta governamental naquela época foi a criação de uma agência reguladora para tratar do tema, muito voltada para a questão de medicamentos. Mas, além de medicamentos, a Anvisa cuida de registros de alimentos, de cosméticos, de produtos para a saúde, e também ela participa da avaliação toxicológica dos produtos agrotóxicos, juntamente com o IBAMA e com o Ministério da Agricultura. Então, a Anvisa tem hoje um amplo reconhecimento mundial pela sua excelência, pelo seu quadro técnico, e ela partiu do zero praticamente, lá no ano de 1999. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, né? Claro. E E, aí depois, quando eu comecei na Anvisa lá, né, 99, 2000, 2001, aí 2002 eu assumi como gerente e depois eu fiz concurso para a Anvisa. E passei, né, fiquei como concursada no cargo de gerência lá durante muito tempo. E depois, nesse período, eu sempre continuei também com a formação acadêmica, concomitante ao desempenho da função na Anvisa. Aí eu fiz outra especialização, aí específica sobre a área de toxicologia, eu fiz uma especialização em toxicologia regulatória, uma toxicologia aplicada à vigilância sanitária, na Fundação Oswaldo Cruz. Depois disso, eu fiz um mestrado em toxicologia aplicada à vigilância sanitária ou regulatória, como se chama, e pela Universidade Estadual de Londrina. E no ano de 2012, final de 2012, início de 2013, eu pedi licença da Anvisa para vir para Curitiba, vir para o Paraná, para fazer o doutorado em políticas públicas. E aí, num primeiro momento, eu pedi afastamento para tratamento de interesse particular, e depois eu decidi não voltar para e entrar na área privada, façamos de consultoria na área de regulação e sustentabilidade. Então, essa é a minha trajetória, esse é um pouco do meu histórico de trabalho e formação acadêmica. você tem um trabalho muito reconhecido, o Ministério da Agricultura reconhece também bastante o seu trabalho, né? Ele que tem responsabilidade. Claro, as pessoas ouviram falar muito da Anvisa, talvez agora, na questão das vacinas, né? Na autorização das vacinas, em todo esse aspecto da Covid, mas é quem atua também junto com o IBAMA e com o Ministério da Agricultura na autorização de produtos, né, que são usados na lavoura para controlar fungos, para controlar doenças, né, insetos, bactérias, etc. Né? No fundo, são os remédios, vamos dizer assim, que o produtor utiliza. E como qualquer remédio, assim como analisa os medicamentos, analisa o que a nossa agricultura utiliza. Agora, esse é um tema, às vezes, onde tem muita desinformação, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente ouve muito, que você tratou nesse seu estudo, que eu gostaria que você explicasse um pouco, por exemplo, a pessoa fala assim, não, mas esse produto que a gente usa no Brasil, na lavoura, não se usa na Europa, esse produto não é utilizado na Europa, né? Isso significa que quando um produto é utilizado aqui, não está sendo utilizado no outro país ou no outro local, que ele
está banido, que ele não foi aprovado. Como é que funciona essa questão entre os diferentes países, né? Que países vocês usaram para fazer essas comparações nesse estudo aí que vocês fizeram sobre as substâncias ativas, sobre os produtos que a gente utiliza na agropecuária brasileira? Então, nós comparamos as substâncias utilizadas como pesticidas ou como agrotóxicos, que a nossa legislação chama de produtos agrotóxicos e define o que são agrotóxicos, são todos aqueles produtos utilizados para controlar seres vivos considerados nocivos, e bem como os desfolhantes, dessecantes, produtos utilizados no controle de pragas de armazenamento. E então nós comparamos esses produtos que são registrados no Brasil, que são usados no Brasil, com aqueles que são registrados e utilizados ou não autorizados ou proibidos. E aí eu já vou explicar a diferença entre proibido e não autorizado na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e na Austrália. Então, nós comparamos os produtos brasileiros com 5 outros países, com 4 países e com um bloco econômico, que é a União Europeia. Então, a primeira diferença que a gente precisa fazer nem tudo o que está não usado é proibido, né? Então, a primeira diferença é essa. Quando a gente olha a lista da base de dados da União Europeia, por exemplo, lá, não aprovado, não aprovado, não aprovado. Então, quando você precisa entender o que está por trás desse não aprovado. Esse é um produto proibido ou é um produto que nunca sofreu autorização, um produto que não teve renovação de registro? Porque esses países diferentes do Brasil, cada registro tem um prazo de validade, 10 anos, 15 anos, e aqui no Brasil não. O registro, uma vez que ele é obtido, ele não tem prazo de validade. Só se a empresa solicitar o cancelamento dele, ou se ele for submetido a uma reavaliação e os órgãos de governo determinarem a retirada dele, é que ele sai do mercado, senão ele vai permanecer ali pelo tempo que a empresa bem entender. E nos outros países ele precisa sempre ser renovado. Então, a primeira diferença é essa: nem tudo o que está aprovado é necessariamente proibido. Ou seja, quer dizer, eu digo, quando alguém então diz, mas nós estamos usando um produto que, não, por exemplo, não está aprovado na Europa. Bom, pode ser primeiro porque ele foi sequer submetido a exame na Europa. Se ele não foi submetido a exame, ele não está aprovado. Pode ser que o processo esteja andando e parou no meio, ou a empresa não pagou o que precisa pagar, não tomou as providências burocráticas exigidas. Então, o produto está lá, o processo está lá, não está aprovado, não é? Mas isso é muito... Ou não renovou a licença quando venceu o prazo. Quer dizer, existem várias circunstâncias que podem fazer que o produto esteja com esse rótulo, vamos dizer, não aprovado na Europa, mas isso não quer dizer que ele esteja banido ou que ele esteja proibido, que é uma outra situação, não é? Exato. Então, aqueles produtos que passam por uma avaliação de risco ou uma avaliação de perigo, como no caso da Europa, e aí se detecta efeitos inaceitáveis para a saúde, para o meio ambiente, para consumidores, para transeuntes, para aplicadores, para produtores rurais. Então, esses produtos podem ser proibidos. Então, tem uma parcela deles que são proibidos, mas não é a lista inteira que está lá como não aprovada que está proibida, né? Então, tem algumas substâncias, sim, a gente depois vai mostrar esses dados, mas não é tudo que está não aprovado que é proibido. Inclusive, é o contrário, a maior parte é porque não teve renovação de registro. E quando a Europa foi formada, que os diferentes países foram se agregando à Europa, porque ela não começou lá com 25, com 27 países, ela começou pequenininha, com 6 países, né? Todos os produtos que estavam autorizados, todos os ingredientes ativos que estavam autorizados em qualquer um dos países membros, eles passaram a integrar essa base de dados. Então, lá no início, em 1991, foram em torno de 900 substâncias, 896 substâncias,
que passaram a integrar essa base de dados. E aí tinham coisas que eram muito específicas lá da Suécia, ou muito específicas lá de um outro país de clima mais quente, enfim. E aos poucos, esses produtos tinham que ser avaliados no âmbito comunitário, o que não aconteceu. Então, esses produtos que tinham especificidades muito regionais, um uso muito pequeno, características de atender a uma praga ou outra, que não eram relevantes para todo o bloco econômico, eles não foram submetidos para avaliação comunitária. Então, dessas quase 900 substâncias, 500, em torno de 500 substâncias já não foram submetidas para avaliação comunitária. Mas como elas integraram essa base de dados, então esse bloco imenso ali de substâncias ficou constando já como não aprovada, né? E aos poucos, à medida que novos países iam se incorporando, sempre foi concedido um prazo para adequação dos países. Então, se tinha alguma coisa registrada em algum país, ele passava a integrar a base de dados com um período para que o país se adequasse e submetesse aqueles produtos que não estavam avaliados no âmbito comunitário para avaliação comunitária. E aí, então, isso foi sempre se repetindo, essa situação de não submissão para avaliação comunitária. Então, tem muitos produtos que nunca foram avaliados no âmbito da União Europeia, né? Faziam parte Agora, lá, vocês nesse trabalho, você tem coautores, né? Vocês analisaram as bases de dados da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá e da Austrália, né? E quais são, com relação ao Brasil, assim, as grandes diferenças? Nós estamos, assim, fora da lei comparado com eles? Como é que é a situação do Brasil? O Brasil é um país que a toxicologia não sabe analisar os produtos, nós não somos rigorosos. Como nós somos comparados ao Japão, por exemplo, ou à Europa? Você pode dar uma ideia? Eu sei que é complexo, tem muito assunto, mas assim, globalmente do que sai, né? Para quem está nos assistindo, que não são especialistas, né? Nós podemos confiar nas aprovações que são feitas no Brasil, nos produtos que estão regulamentados. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Claro. Então, a primeira diferença é que os produtos nunca vão ser iguais. Nós temos produtos autorizados aqui que não estão registrados na Europa, mas a Europa também tem produtos registrados lá, principalmente para as culturas de inverno, e que nós não temos registros no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem 140 ingredientes ativos registrados aqui, eles têm 90 e poucos registrados lá e não registrados no Brasil. No Japão, nós temos em torno de 200 produtos que são registrados em comum aqui e lá. E, por outro lado, o Japão tem outros 200 e poucos produtos, ingredientes ativos registrados lá e não registrados aqui no Brasil. Então, o mesmo nos Estados Unidos, o mesmo na Austrália, o mesmo no Canadá. Tem coisas registradas aqui e que não são registradas lá. E, inclusive, aqui dentro do Brasil. Se a gente olhar os cadastros estaduais, porque antes o produto passa por uma avaliação federal, né, e é registrado, e depois os diferentes estados cadastram esses ingredientes ativos e os produtos formulados que vão ser utilizados ali em cada território, em cada estado. Então, se a gente olhar no Rio Grande do Sul, nós vamos ter produtos registrados e cadastrados para serem utilizados em maçã. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se a gente for para a Bahia, é óbvio que não vai ter registro ou cadastro de produtos para serem utilizados em maçã, porque não se produz maçã fora dos estados de clima frio. A mesma coisa, se você for olhar Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você não vai ter produtos cadastrados para café, porque você não produz café nesses estados.
Agora, se você começar a subir, né, você vai tendo produtos cadastrados para café. Então, é a mesma situação com os outros países. Nós vamos ter produtos autorizados para aquelas culturas e pragas, né, que incidem naqueles países. Então, e que são eficazes naqueles países também. Às vezes, um produto, um ingrediente ativo não é tão eficaz com um tipo de clima ou com outro tipo de. Com mais umidade, com menos umidade, com mais seca, com mais frio, ou completamente desnecessário, porque aquela cultura ou aquela praga não existe naquele território. Então, são situações absolutamente normais, né? Agora, e tem produtos, sim, que são proibidos, que são efetivamente proibidos. E aí, quando tem esses produtos que são efetivamente proibidos, e que podem ter risco, ou que começa a comunidade científica a identificar riscos, aqui no Brasil existe a figura da reavaliação, seja ela toxicológica, seja ela ambiental, ou ainda de eficácia agronômica. Então, a reavaliação é a figura jurídica e técnica que revisa todas as informações relacionadas a esses ingredientes ativos e conclui e direciona para uma mitigação de riscos ou para a retirada do mercado do produto, se forem identificados riscos que não podem ser gerenciados. Então, em termos assim qualitativos, vamos dizer, quantitativos, globalmente falando, vocês não encontraram nada de diferente ou de extraordinário de fora do normal no Brasil, vamos dizer assim. Ele tem as características próprias, ele tem os registros próprios das culturas, da diversidade ambiental do território, da sua agricultura, e totalmente comparável ao que ocorre nos Estados Unidos, no Japão, etc. São sistemas absolutamente equivalentes. Quer dizer, podemos confiar tanto no sistema do Japão, como no do Brasil, no da Austrália, etc. É assim? Exato. São situações muito equiparáveis, né? Então, a gente olha aqui, nós temos no Brasil 200 e aí eu preciso fazer um parêntese. Nós temos 279 ingredientes ativos que são utilizados hoje na agricultura brasileira. Então, quando a gente vê, são não sei o que, são 2.000, são 3.000 registros por ano, não é exatamente assim. As substâncias ativas, como se fosse, agora a gente ouviu falar muito em insumo farmacêutico ativo, né? O ingrediente ativo é aquela substância que vai efetivamente definir, que vai dar para o produto agrotóxico a atividade química que se deseja que ele tenha para poder controlar a praga, a doença, o fungo, o inseto ou a planta daninha. E aí tem outros componentes. Então, cada empresa registra, às vezes, com um mesmo ingrediente ativo, ela registra 10, 20, 30 formulações diferentes, uma mais adequada para milho, outra mais adequada para soja, com teores de ingredientes ativos diferentes, ou mais para controlar uma praga ou para outra, assim como diferentes empresas registram aquele mesmo ingrediente ativo. Então, quando a gente fala de ingrediente ativo, nós temos um número relativamente restrito de ingredientes ativos. Nós temos 279 ingredientes ativos utilizados na agricultura hoje. São bem menos ingredientes ativos do que a Austrália, do que os Estados Unidos, Canadá ou Japão utilizam na agricultura. Então, esse é um fato interessante, né? E, inclusive, se a gente olhar a linha de tempo, nós, Brasil, tiramos mais ingredientes ativos do mercado do que entraram novos ingredientes ativos. Isso ao longo de todos os anos. Nos últimos 20 anos que a gente fez o estudo aqui, né, de 2002 a 2022. Então,
a gente viu que nessa linha de tempo entraram no mercado em torno de... nossa, já não lembro mais a informação aqui, Não, que são não tem tantos problema, mas números. ficou claro. Quer dizer que a gente retirou mais... Entraram 70 novos ingredientes ativos e nós tiramos 79 ingredientes ativos nesses últimos 20 anos. Olha, quando a conversa é boa, assim, o tempo passa. Você acredita? Nós já estamos indo para quase meia hora, já estouramos o nosso Uau! tempo de programa. Mas você esclareceu 4, 5 coisas, eu acho, muito relevantes para as pessoas, não é? Tem esse seu trabalho, que as pessoas podem acessar, não é? Através do seu nome, etc. E trouxe esclarecimentos importantes para o público consumidor que está nas cidades, para eles confiarem nos organismos, né? De controle que nós temos, de registro, e também no trabalho dos agricultores, né? Que respeitam, buscam trabalhar dentro disso. Eu queria te passar o seu comentário final, porque o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, Evaristo, e acho que realmente a sociedade precisa se informar. Este é um tema que tem bastante desinformação a respeito, mas também tem informação de qualidade, e é um tema que tem os seus riscos, tem os seus benefícios, como tudo, né? Não é algo, mas também não estamos tão ruins assim, né? Nós estamos absolutamente equiparados aos demais países desenvolvidos do mundo. Olha, Letícia, eu é que agradeço, e nós do Brasil Verde, vamos ver se a gente tem a oportunidade de você voltar e a gente poder desenvolver alguns desses aspectos que sobrevoamos hoje aqui nessa entrevista. Agradeço a audiência de todos e convido a estarem de novo conosco aqui a semana que vem no Brasil Verde.